Oi pessoal, bom dia! Estamos aqui em mais uma manhã, em mais um dia abençoado na nossa jornada Atos dos Apóstolos e capítulo 17. Vamos agora ao versículo de número 9 em diante. Algumas lições muito boas para você que está aqui com a gente nessa maravilhosa jornada. Vamos lá? Atos capítulo 17, versículo 9 diz assim, Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos irmãos, os soltaram. Uma pausa aqui para você entender. Lembra da turbulência que aconteceu com Paulo, com Silas e com os irmãos lá em Tessalônica? Pois é, Jason, que tinha abrigado eles e os demais em sua casa e foram levados até os magistrados, pagou fiança para que ele, Paulo e Silas fossem soltos. Então, depois de uma turbulência, de uma tempestade naquela região, agora aqueles homens estavam livres. Aí o versículo 10 diz assim, E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Eu fico lendo isso aqui e imaginando como aqueles homens de Deus eram incansáveis. Eles acabaram de passar por uma turbulência gigantesca lá em Tessalônica. Foram presos, foram chicoteados, experimentaram aquele terremoto de Deus, levados às autoridades. Então, era muita carga emocional negativa sobre eles. Mas você veja que esses homens não se abalaram, eram incansáveis. Terminada aquela turbulência, eles podiam pensar assim, vamos descansar um pouco, vamos tirar um período de folga. Não, eles foram para Bereia e entraram na sinagoga dos judeus. Para quê? Você já deve imaginar, né? Para pregar. Eu pergunto para você que está me acompanhando, você é uma pessoa incansável? Uma mulher de Deus, um homem de Deus incansável? Porque, claro, o teu chamado é outro, a tua realidade de vida é outra, a tua história é outra, mas o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. A tua fé, a tua confiança em Deus te torna uma pessoa incansável, como eram esses homens que são exemplos e verdadeira fonte de inspiração para a gente? Fica aqui essa informação. Eram homens incansáveis, podiam dar uma pausa, ficarem deprimidos, ficarem tristes pelos cantos, pensando diversas coisas, tipo, será que Deus não é com a gente? Nós estamos pregando a palavra e Deus nos deixa passar por essas situações? Esses pensamentos passavam longe da mente deles. Eles queriam fazer a vontade de Deus, custasse o que custasse. Versículo seguinte, que é o 11, diz assim, Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Olha como que os judeus de Bereia trataram Paulo, Silas e os seus ensinamentos. Diz aqui o texto que eles foram mais nobres. Eles ouviam de bom grado a palavra e o que faziam? Eles faziam o que todo cristão deve fazer. Eles examinavam nas Escrituras aquilo que Paulo dizia. Vamos ver, consultar nos nossos textos sagrados se o que Paulo diz, das profecias, aquilo que aponta para o Cristo é verdade. Bom, todo cristão deve fazer isso, né? Eles não aceitaram às cegas aquilo que Paulo estava falando. Eles foram consultar. Não é porque o coração estava aberto para a palavra que eles aceitaram tudo cegamente. Eu sei que você, de repente, é uma pessoa que ama a palavra de Deus, mas você tem que ser uma pessoa instruída. Pegue sua Bíblia, vá ler, vá consultar. Muitos, por receberem, aceitarem tudo cegamente, sabe o que é que acontece? Ficam desorientados, deixam de acreditar nos dons, deixam de acreditar que Deus ainda hoje opera milagres de cura, deixam de acreditar na sua contribuição à obra, ao reino de Deus, deixam de acreditar nos sinais. Eu fico perguntando, essas pessoas que não acreditam mais em milagres, não acreditam mais nos dons, nas manifestações de Deus para os nossos dias, que o Espírito Santo é ativo hoje na vida das pessoas, como era na igreja primitiva, eu fico me perguntando, essas pessoas acreditam em quê, pelo amor de Deus? Porque
Está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Estaria conosco até a consumação do século. Será que os sinais ficaram somente para aqueles tempos? E hoje nós vamos ficar desprovidos de milagres, de proteção, de autoridade e de poder de Deus? Eu não creio dessa forma. Mas muitos, por ouvirem e aceitarem tudo cegamente, sem consultar a palavra de Deus, acabam ficando desorientados no reino, perdidos, cegos, surdos, mudos, sem experimentar o sobrenatural de Deus, sem acreditar nas grandes manifestações do Espírito Santo. Eles consultaram na palavra de Deus. Seja um cristão curioso, uma pessoa curiosa, vai para a Bíblia. É muito importante tudo que você ouve ter base na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Continuando aqui, o versículo de número 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas, da classe nobre, e não poucos varões. Olha o resultado da pregação de Paulo, deles consultarem as Escrituras. Muitos se converteram, muitos judeus, homens da lei, mulheres nobres e não poucos varões. Então foi muita gente que se converteu. Paulo teve êxito, glória a Deus, ali na cidade de Bereia. Versículo de número 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. O diabo desgraçado, desculpa gente, mas é uma realidade. Paulo está lá fazendo a obra, não está mais na cidade dos Tessalônicos. Quando os judeus souberam, eles foram lá para poder excitar a multidão contra Paulo e contra Silas. Você vê como é que são as coisas, né? Você faz o bem, está ali fazendo a obra, mas o inimigo está por trás ali, trabalhando, nem um pouco satisfeito com o avanço da pregação da palavra de Deus. Mas a gente não deve achar isso estranho e ficar assustado com isso. É uma pura realidade. Estamos numa guerra, numa batalha espiritual, mas o bom é saber que quem vai prevalecer é a luz. Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Palavras do Senhor Jesus. E temos que confiar nelas. Para encerrar, versículo de número 14. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Pastor Paulo estava fugindo. Lembra do que Jesus falou? Quando vos perseguirem uma cidade, fugi para outra. Mas na verdade, não era para segurança pessoal, mas era para o próprio avanço do Evangelho, para o próprio benefício da obra de Deus, porque a obra de Deus, ela jamais pode parar. Amém? Mas que fique aqui essa lição, em meio a tantas turbulências, o que eu vejo? A obra de Deus, a igreja do Senhor Jesus prevalecendo. E isso é maravilhoso. E você é membro do corpo de Cristo. Você sozinho não é a igreja, mas o povo de Deus, e você faz parte. A igreja do Senhor Jesus, ela nunca será envergonhada. Ela sempre vai prevalecer. Vamos orar, gente? Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia, mais uma manhã na jornada Atos. Cremos nisso, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E esta pessoa que está orando comigo, que é membro do corpo de Cristo, Pai, ela está incluída nesta promessa. Eu declaro que nada prevalecerá contra a vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o poder do Teu Espírito Santo esteja ativo, Senhor, em nossas vidas, para experimentarmos os Teus grandes milagres para a glória do Senhor. E você cela dizendo amém e graças a Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando. Clica, deixa o like, comenta e não esquece, a jornada continua.